Olá, prezadíssimos alunos! Nossa aula de hoje é exclusiva para você que participa da nossa comunidade, que está presente em nossa comunidade PSL. Nossa conversa hoje é uma técnica para que vocês entendam melhor em concurso público a pontuação, para que qualquer questão de pontuação seja mais fácil para vocês exercerem. Trouxe aqui uma prova da Fundep, uma questão da Fundep na realidade. Por que da Fundep? Porque é a banca que traz em linha de frente um trabalho mais pesado com a pontuação. Geralmente, quando o aluno enfrenta uma questão Fundep, pontuação na Fundep, ele é levado à tentativa de fazer análise sintática, porque é assim que a banca trabalha no enunciado. Ela relembra ao aluno que o trabalho, que a habilidade de empregar vírgula, que essa habilidade está correlacionada com o exercício da função sintática. Isso faz com que o aluno caminhe de uma forma tradicional, fazendo a função sintática de cada um dos elementos aqui dentro. Então, ele tem um tempo aqui, ele despende um tempo, o qual ele não tem em concurso público. O que geralmente as pessoas fariam aqui de errado? Pegariam a letra A, começaria a separar em sujeito, predicado, aí vai dentro do sujeito, analisa quem é o sujeito, vai no predicado, olha onde está a vírgula, concordo? Tenta enxergar ali as funções da vírgula. Vamos enxergar que se o aluno fizer isso na letra A, B, C, D, ele vai gastar nessa questão tempo que seria de uma outra questão. Existe uma probabilidade, uma estatística do aluno ainda errar aqui. Qual seria essa estatística? De mais de 60%. Então, não é um caminho muito seguro. Então, vamos enxergar aqui o seguinte. Primeira coisa que a nossa língua portuguesa, estudada com lógica, pelo meu método faz, é que você tenha um pensamento coeso, um pensamento crítico, que você consiga usar da língua como aliada rumo à sua aprovação. Eu já defendi por inúmeras vezes no meu método e continuo estruturando na cabeça de todos os meus alunos que a língua portuguesa dispõe de 10 classes gramaticais, mas essas 10, 4 são essencialmente a alma da língua portuguesa, que é o que eu chamo lá no meu método de classes de base. Você que precisa passar numa prova de concurso público tem que ter em mente que essas 4 classes, substantivo, adjetivo, advérbio e verbo, precisam ser enxergadas de uma forma articulada, de uma forma contextualizada. Então, vem cá comigo. A banca vai te perguntar, olha, uma das funções sintáticas da vírgula é separar termos de uma mesma função sintática. Olha como é que ela puxa para a função sintática. Numa enumeração, assinale a alternativa em que isso não acontece. Então, o que ela acabou de falar? Eu quero que você localize uma opção na qual a vírgula vem empregada, mas ela não veio para separar mesmas funções sintáticas. Raciocina comigo aqui. Funções sintáticas, as funções sintáticas são exercidas por substantivo, adjetivo, advérbio e verbo. Qualquer outra classe gramatical vem para dar o apoio substancial ao exercício dessas 4. Então, se a vírgula foi empregada, ao invés de você ficar fazendo análise sintática aqui dentro, por mais que a banca tenha te pedido, tenta enxergar que por detrás de qualquer análise sintática existe o trabalho dessas 4 unidades, ok? Então, vem cá comigo. Ela desencadeia uma revolução educacional ao proporcionar uma abordagem mais acessível. Olha lá a aparição da vírgula. A vírgula veio correlacionada à palavra acessível e correlacionada à palavra personalizada. Vamos enxergar o que essas duas são aqui dentro. Mais acessível, abordagem mais acessível. A palavra acessível vem para restringir, para especificar a palavra o quê? Abordagem. Se ela vem com o intuito de especificar a abordagem, a palavra que especifica a abordagem tem natureza adjetiva aqui dentro, gente. É um adjetivo. Ah, Jacira, mas e se ela não era do lado de fora? E se na origem ela não era um adjetivo? Não nos interessa o que essa palavra era lá fora. Sejamos espertos, sejamos objetivos, lógicos para concurso público. O que interessa é você acertar a questão com maestria, com segurança. Então, o que ela era do lado aqui de fora ou não era, não interessa. Aqui dentro, ela teve um comportamento adjetivo. A palavra personalizada, que é um particípio, é um verbo no particípio
não é? De personalizar, qual é o verbo? Personalizar. Personalizado é o particípio desse verbo. Ela vem aqui dentro agregada à palavra acessível. Sinta, abordagem mais acessível, personalizada. Personalizada é o tipo de abordagem. Então, aqui dentro, não interessa de novo que ela era do lado de fora. Aqui dentro, ela vem de forma muito específica para restringir, para especificar também a palavra abordagem. Tudo aquilo que serve como base de especificação, de restrição, se converte em natureza adjetiva. Não interessa que era do lado de fora. E aí me diz, acessível, personalizada e envolvente. Esse E, ele faz papel aqui dentro, ele substitui a presença de uma vírgula, porque ele une o último elemento aqui do dado enumerado. Concorda? Então, ele também faz com que haja aqui uma vírgula, ele trabalha como se fosse ali a presença de uma vírgula. A palavra envolvente, ela também restringe a palavra o quê? Abordagem. Então, essas três têm uma natureza aqui dentro o quê? Adjetiva. Observem, eu não separei sujeito, predicado, eu não observei se aqui dentro tinha um adjunto adnominal, um complemento nominal, um aposto explicativo, um aposto enumerativo, eu não fiz isso. Eu parti para o trabalho da análise o quê? Lógica da língua. Porque se existe uma função sintática, essa função sintática ela é trabalhada em prol dessas 4 unidades. Não necessariamente todas as vezes que você tem uma frase, essas 4 unidades, substantivo, adjetivo, advérbio e verbo, estarão presentes. Mas eu quero que vocês entendam que qualquer palavra agregada, qualquer outra classe, ela vem pela necessidade de uma dessas 4. Pela existência lá na frase de uma dessas 4. Então, olha, pelo fato de você ter 3 palavras aqui com comportamento adjetivo, você sabe que essa vírgula foi usada para separar elementos de uma mesma função sintática. Não me interessa qual é a função sintática, se é um predicativo. Só de enxergar que as 3 têm natureza adjetiva, eu já sei que essa aqui eu vou excluir, porque eu quero uma que não tenha, eu vou marcar uma que não tenha a mesma função. Caminha comigo, sem fazer análise. Vamos para o lado mais fácil. Fácil e lógico, né? Porque não é fácil assim. É fácil porque tem técnica, então é seguro. A tecnologia abre um universo de recursos educativos, permitindo que os alunos tenham acesso a informações. Tá, parou tudo. A vírgula veio aqui, fazendo um trabalho agregado entre a palavra educativos e entre a palavra aqui permitindo. Concorda comigo? Então, ela veio aqui fazendo esse trabalho. Dá uma olhada comigo. Recursos educativos. Espera aí, educativos restringe, especifica qual é o tipo de recurso que você tem. É um recurso educativo. Então, ele tem aqui uma natureza adjetiva. Concorda comigo? Joia. Agora, olha, permitindo. A palavra permitindo, ela herdou da palavra recursos gênero dela, o número dela. Dá uma olhada, compara essa palavra com essa aqui. Personalizada era um verbo. Concorda comigo? É um verbo no particípio. Terminado em ado, ito, ido, verbo no particípio. Que aqui dentro, por ter absorvido o feminino e o singular de abordagem, teve uma natureza adjetiva. Olha aqui, permitindo, absorveu alguma coisa de recursos, deu conta? Gente, o adjetivo, ele nem sempre vai absorver o feminino e o masculino. Por exemplo, garoto fiel, garota fiel. Não vai herdar ali a diferença entre masculino e feminino. Gênero não vai herdar. Concorda? A palavra é desprovida de gênero, mas a quantidade ela herda. Garotos fiéis, garotas fiéis. Essa palavra aqui, ela herdou a pluralização de recursos? Ela não herdou. Então, você já sabe que o gabarito é essa aqui, ó. Por quê? Porque essa vírgula separou palavras com comportamentos diferentes. Olha a lógica, que é uma mesma função sintática. Elas comungam de uma enumeração. A vírgula veio para trabalhar uma enumeração. Se a vírgula veio para trabalhar a enumeração, os corpos enumerados pela vírgula vão exercer a mesma natureza sintática. Mas, para que eles exerçam a mesma natureza sintática, antes de qualquer coisa, antes de ganhar um nome sintático, eles precisam ter o mesmo comportamento morfológico no contexto.
Então, se essa palavra teve um comportamento adjetivo, para que ela exerça a função X, essa, se quiser exercer a mesma função que ela, tem que se adaptar no contexto à mesma natureza que essa. Já Ciro, mas se ela não se adaptar? Se ela não se adaptar, é porque ela não vai exercer a mesma função. Então, olha o caminho como é mais seguro. Eu estou saindo de um campo altamente subjetivo e problemático para inúmeros alunos, que é fazer função sintática e vírgula. Colocar vírgula com função sintática. Por que a maioria não sabe empregar vírgula quando escreve? Porque não tem domínio de função quê? Sintática, porque acham que o único caminho para entender o processo da vírgula é saber função sintática. Então, se o camarada não sabe função sintática, ele não sabe colocar vírgula. Entenderam? Esse é o ensino tradicional, que a gente tem muito tradicional. Não estou agregando ônus ao ensino tradicional, não é isso, mas eu estou dizendo que, às vezes, esse ensino tradicional não te traz, não te demonstra uma lógica que a língua tem. Olha lá. Vamos lá na letra C. Já achei a resposta que é a letra B. Por quê? Porque essa vírgula aqui, ela veio para separar orações. Ela veio aqui trabalhada para que aqui à frente viesse o emprego de um verbo no gerúndio, iniciando uma oração. Concorda comigo? Olha o verbo aqui no gerúndio, trabalhar em NDO. Está iniciando uma nova oração. Então, olha lá. Os alunos podem praticar vocabulário, gramática e pronúncia. Raciocina comigo, eu não vou largar a lógica da língua, é isso que a gente tem que pensar. Quero brilhar com a língua portuguesa, quero que ela seja minha aliada, eu parto para a lógica. Praticar vocabulário, substantivo, concorda comigo? Não é? Não estou restringindo nada, estou especificando nada. Eu estou mostrando o que será praticado. Vocabulário. A vírgula aqui, ó. Se essa palavra teve um comportamento substantivo, para que essa vírgula seja justificada por uma mesma natureza, por uma mesma enumeração, para que essa vírgula aqui seja a vírgula da enumeração, ela tem que ter uma mesma natureza de atuação. Não é de origem. Olha lá, por isso que as pessoas erram. Não me interessa a origem. Essa palavra aqui tem origem de verbo, ela é um verbo. Ela é um verbo. Não é? Mas aqui ela teve um comportamento adjetivo, então o que me interessa dentro do contexto. Aqui, ó, praticar vocabulário, substantivo, olha lá a vírgula. A gramática é um outro quê? Substantivo. E pronúncia, aqui é um outro quê? Substantivo. Então, se essa vírgula, a gente já sabe que esse E tem ali uma função equiparada ao princípio de uma vírgula. Geralmente, dentro da língua portuguesa, estou dizendo até Brasil mesmo, vocabulário Brasil, nós temos a tendência de sempre fazer o processo de enumeração com a vírgula e o último elemento enumerado será agregado com o E. Na verdade, o que não traria erro, e já foi pergunta de CESP, por exemplo, se no lugar do E nós poderíamos colocar uma vírgula, nada nos impede. É porque na nossa língua brasileira, no nosso português Brasil, nós temos a tendência, que não é errônea de forma alguma, terminar a enumeração com o E. Trabalhar o eixo ali enumerativo por último com E, ok? Então, olha lá. Vocabulário, gramática e pronúncia são 3 unidades substantivas, então é claro que elas vão exercer uma mesma enumeração, que a vírgula se faz para trabalhar uma mesma enumeração. Por quê? Porque elas comungam aqui dentro, no contexto de um mesmo trabalho. Olha lá, letra D. Então, letra C eliminada, porque tem sim a mesma função. Letra D. Com ferramentas como, com ferramentas como aulas online, vírgula, vídeos interativos e plataformas de aprendizado. Olha o que a gente tem. Claro que vocês terão a mesma função. Aula, substantivo, que vem agregado do online, que aqui dentro vira o quê? Adjetivo dessas aulas, não é isso? Porque restringe o tipo de aula. Vídeos, substantivo, olha como é que tudo é lógico. Interativos, o interativos aqui agrega o tipo de vídeo que nós temos, não é um vídeo educativo, não é um vídeo instrutivo, é um vídeo que foi usado de que forma? Interativo. Então, interativo aqui entra como adjetivo, a palavra aqui plural. E plataformas, um outro que? Substantivo, que na sequência de aprendizado é uma locução o quê? Adjetiva, que irá especificar
a nossa plataforma aqui, ó, o substantivo plataformas. Então, olha, de uma forma muito clara e muito lógica, nós chegamos ao entendimento de que a letra B é a única resposta a ser marcada aqui dentro. E eu não fiz análise sintática dos termos. Geralmente, o aluno que parte para fazer a análise sintática tem a tendência de errar. Dispende de um tempo gigantesco e ainda leva a questão errada na prova. Concorda comigo? Então, o que eu quero mostrar para vocês, todas as vezes, não importa se é a banca mais pesada em pontuação, que é a Fundep, uma das mais pesadas em pontuação, Fundep. Não importa se é uma banca tão pesada em pontuação, nós temos um caminho mais fácil de fazer a análise. Mesmo que a banca atrele pontuação com a análise sintática, porque existem questões que geralmente a banca pergunta se houve mudança de sentido com a pontuação. Concordo? Então, o aluno consegue até, pelo sentido, tentar enxergar. Se apoia um pouco na análise sintática, se apoia um pouco na semântica, no sentido e vai. Mas aqui, a banca estruturalmente perguntou sobre a análise o quê? Sintática agregada à vírgula. Mesmo que a banca faça isso, você tem um caminho mais lógico, você tem um caminho mais certo. Combinado? Um beijo carinhosíssimo a todos da comunidade. Vamos juntos trabalhando essa língua portuguesa com lógica e eu vou sempre mostrar a vocês caminhos diferenciados para que vocês possam acertar essas questões todas. Beijo carinhosíssimo a todos vocês. Tchau, tchau.